excelentíssimos senhores vereadores, público e imprensa aqui presentes e também aqueles que nos acompanham ao vivo pela internet, boa noite. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 21ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação do quórum regimental. Edivaldo Lucabel. Faué Salmem. Flávio Luiz Ambrosim. Fred Nunes Correia Leite. Hélio Milhari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes, presente. Oswaldo Barbosa. Salim Matar. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 9 vereadores presentes. Declaro aberta a presente sessão. Coloque em votação a ata da 20ª sessão ordinária, bem como da segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima sessões extraordinárias. Estão em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Ofícios provenientes da Prefeitura Municipal em resposta aos requerimentos de números 107, 229, 266, 416, 419, 421, 435, 436/2006, todos de autoria do vereador Edivaldo Lucabel. Requerimento de números 414 e 450/2006, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requerimento número 457/2006, de autoria do vereador Faué Salmem. Requerimento de números 433, 432, 434, 447/2006, todos de autoria do vereador José Claudinei Messias. Requerimento número 458/2006, de autoria do vereador José Roberto Nunes. Requerimento de números 412, 444, 445, 446/2006, todos de autoria do vereador Hélio Milhari Filho. Requerimento número 437/2006, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. Requerimento número 448 e 449/2006, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Ofício procedendo da Secretaria Municipal de Educação, em atenção à moção número 766/2006, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Ofício proveniente da Secretaria de Segurança Pública, em atenção ao ofício número 07/05/2006, que pleiteia providências referentes ao aumento da criminalidade na cidade de Ourinhos, por parte daquele órgão estadual. Ofício oriundo do Departamento Nacional da Infraestrutura de Transportes, referente ao convênio de cooperação técnica e financeira para elaboração de projeto executivo de engenharia do contorno ferroviário do município de Ourinhos. Telegramas do Ministério da Saúde, referente à liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde. Comunicados do Ministério da Educação, referente à liberação de recursos financeiros destinados à execução de programas vinculados ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Telegrama procedendo da Presidência do Senado Federal, que acusa o recebimento de moções número 510 e 543/2006, ambos de autoria do vereador José Claudinei Messias. Ofício da Superintendência de Água e Esgoto de Ourinhos, que encaminha cópia do balancete financeiro referente ao mês de junho de 2006, bem como cópia de portarias para compras e serviços nos meses de maio e junho deste ano. Ofício oriundo da empresa telefônica, em resposta ao requerimento número 443/2006, de autoria do vereador Faué Salmem. Ofício oriundo da Federação dos Empregados no Comércio do Estado de São Paulo, em atenção ao projeto de decreto legislativo número 03/2006, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Ofício oriundo do deputado estadual Vinícius, que encaminha cópia de solicitação de benfeitorias ao município de Ourinhos. Correspondência do Monsenhor Aristeu Benedicto Cirilo, em atenção às moções número 423/2006 do vereador Oswaldo Barbosa e moção número 549/2006 de autoria do vereador Silvonei Rodrigues.
Correspondência oriunda do deputado estadual Souza Santos, em atenção à moção número 543/2006, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Ofício providente da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, em atenção ao ofício número 12/05/2006, referente à duplicação da rodovia Raposo Tavares. Ofício do deputado estadual Baleia Rossi, em atenção à moção número 543/2006, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Ofício recebido da Força Sindical dos Ferroviários, em atenção à moção número 510/2006, de autoria do vereador José Claudinei Messias. Ofício da Secretaria Municipal de Finanças, que encaminha a previsão da receita orçamentária para o exercício 2007, bem como o demonstrativo da receita orçamentária arrecadada, líquida, referente ao ano 2005. Senhor presidente, lido todos os ofícios. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentados à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 102/2006, do procedência do senhor prefeito do município, que dispõe sobre denominação de via pública Rua Reinaldo Azevedo. Projeto de lei número 103/2006, de procedência do senhor prefeito do município, que dispõe sobre denominação de via pública Rua Pedro Silvestrini. Projeto de lei número 105/2006 do senhor prefeito, que altera o dispositivo da lei 5.047, de 13 de junho de 2006, que autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome ao Lar Santa Teresa Jurnei e da outras providências. Projeto de lei número 106/2006, de procedência do senhor prefeito do município, que altera dispositivos da lei número 5.001, de 28 de dezembro de 2005, que cria o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA e da outras providências. Projeto de lei número 107/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Salim Matar, que proíbe a locação de veículos pela municipalidade que não possuam documentação e emplacamento de Ourinhos. Projeto de lei número 108/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Salim Matar, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização do exame para diagnóstico clínico de retinopatia na prematuridade, catarata e glaucoma congênitos, infecções, traumas de parto e cegueira, através de técnica conhecida como reflexo vermelho, teste do olhinho e da outras providências. Projeto de lei número 109/2006, de procedência do excelentíssimo vereador Salim Matar, que assegura vagas aos idosos em estacionamentos públicos e privados nos termos do artigo 41 da Lei 10.741/2003, Estatuto do Idoso. Projeto de lei número 110/2006, do excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel, que dispõe sobre a denominação de via pública Estela Fátima Correia Rocha Coalhato. Projeto de lei número 111/2006, de procedência do excelentíssimo vereador José Claudinei Messias, que declara de utilidade pública a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, APAC. Projeto de lei número 112/2006, do excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel, que autoriza o Poder Executivo a contratar com os recursos humanos e materiais necessários à realização do Censo Municipal de Pessoas com Deficiência de qualquer natureza e da outras providências. Projeto de lei número 113/2006, do excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel, que autoriza o Poder Executivo a contratar os recursos humanos e materiais necessários à realização de reformas e adaptações em áreas municipais de esportes, permitindo o acesso de pessoas com deficiência. Projeto de lei número 114/2006, do excelentíssimo vereador Edivaldo Lúcio Abel, que torna obrigatória a fixação de cartaz a respeito de garantia estendida ou similar em todos os estabelecimentos comerciais de Ourinhos. Substitutivo número 5/2006, do excelentíssimo vereador Fredinês Correia Leite, ao projeto de lei número 79/2006, de sua autoria, que institui o Programa de Adoção de Áreas Verdes e Praças Públicas e de Esportes e da outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para a elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimento número 471/2006, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer a implantação de pós-iluminação pública no canteiro central da Rua Zaida Pontara de Souza, conduto regional de interesse social Itajubi. Requerimento número 472/2006, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações sobre a possibilidade do término do calçamento das vielas do conjunto residencial de interesse social Itajubi. Requerimentos números 473 e 474/2006, de autoria do vereador Fauel Salmen. Encaminha abaixo assinado de moradores da Vila Mano, que pleiteiam fiscalização de lanchonete localizado no cruzamento das ruas Cardoso Ribeiro e Dom José Amarelo.
Requer a implantação de telefone público Orelhão na Rua Paraná, em frente ao número 948. Requerimento número 405/2006, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. Requer informações pertinentes à sinalização vertical e horizontal em frente às escolas existentes em Ourinhos. Requerimentos de números 476 a 485/2006, todos de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Requer informações a respeito das empresas que dão manutenção nos equipamentos utilizados pela Secretaria Municipal de Saúde. Requer informações a respeito de projeto para implantação de ensino médio no Jardim Itamaraty. Requer informações a respeito da existência de estudos visando a sinalização de trânsito nos jardins Itamaraty e Paris, bem como Vila Nossa Senhora de Fátima. Requer informações a respeito da previsão de melhoria na qualidade da iluminação dos jardins Itamaraty, Paris e Vila Nossa Senhora de Fátima. Requer informações a respeito da existência de projeto visando a interligação do Jardim Itamaraty com o Parque Pacheco Chaves. Requer informações a respeito da existência de projeto visando a construção de uma cancha de malha no Jardim Itamaraty. Requer informações a respeito de previsão para o término da construção da praça na Rua Olavo Milhares, Jardim Ouro Verde. Requer informações a respeito da existência de estudos visando a abertura de passagem para pedestres interligando as ruas Cambará e Júlio More. Requer informações a respeito da existência de programação para a limpeza dos lagos existentes na Rua Porfírio Teodoro, nas proximidades do número 90, Jardim Ouro Verde. Requer informações a respeito da existência de programação para a sinalização de cruzamento da linha férrea com a Rua João Jorge Neder. Requerimento número 486/2006, de autoria do vereador Flávio Luiz Ambrosim. Requer informações a respeito da possibilidade de estudos visando a implantação de uma pista para caminhada na sede do Centro Social Urbano. Senhor presidente, lido todos os requerimentos. Os requerimentos que acabam de ser lidos serão votados e analisados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, são as seguintes as indicações. Indicação número 346, do vereador Fredens Correia Leite. Indica a necessidade de se colocar tampa em bueiro localizado próximo ao número 290, na Rua Ângelo Silva, Nova Ourinhos. Indicações do novo vereador Faué Salmen, 347. Indica a necessidade de se incluir no quadro de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde profissional da área de reumatologia. Indicação 348. Indica a necessidade de se aumentar o valor do repasse estabelecido na Lei nº 4.934/2005, que autoriza o Executivo Municipal celebrar termo de convênio e aditivos com a Associação de Alunos e Pais da Escola Municipal de Música de Ourinhos, visando repasse de subvenção para a contratação de professores e demais profissionais. Indicação 349, indica a necessidade de sinalização de solo em toda a extensão da Vila Margarida. 350, remete missiva do senhor Aparecido Cristone, que solicita providências para melhoria na iluminação pública, com troca de lâmpada em toda a extensão da Rua Barão do Rio Branco. Indicação 351, novo vereador Silvonei Rodrigues, o Esquilo, indica a necessidade de se realizar operação tapa-buracos na Rua Geraldo Pereira Tavares, em frente ao número 266 do Parque dos Diamantes. Indicações do nobre vereador Edivaldo Luciabel Vadinho, número 352, indica a necessidade de se providenciar a limpeza de calçada e do meio-fio da Rua Francisco Filho, Jardim Ouro Verde. 353, indica a necessidade de se manter contato com a Caixa Econômica Federal, visando a instalação de uma lotérica no conjunto residencial de solidariedade Cesária Sândalo Migliari. Indicação 354, indica a necessidade de se providenciar com urgência a instalação de alambrado e a recuperação de área utilizada para a prática esportiva no Jardim Ouro Verde em local que se especifica. Indicação 355, indica a necessidade de se instalar redutor de velocidade no conjunto residencial Cesária Migliari em local que especifica. Indicação 356, indica a necessidade de se providenciar a instalação de alambrado no campo de futebol do Jardim Ouro Verde. 357, indica a necessidade de se providenciar a correção de uma rua irregular em local especificado no conjunto residencial Cesária Migliari.
358. Indica a necessidade de providenciar cobertura do ponto de ônibus na conjunto residencial Cesária Migliari em local que se especifica. 359. Indica a necessidade de se programar o recapeamento asfalto do conjunto residencial de Solidariedade Cesira Migliari. 360. Indica a necessidade de se providenciar urgente reforma do campo de futebol da estação de tratamento de água SAI. 361. Indica a necessidade de se providenciar a construção do vestiários e sanitário para os usuários do futebol da estação de tratamento de água da SAI. 362. Indica a necessidade de se providenciar a urgente reforma dos campos de futebol do CDHU. Indicação 363, o novo vereador Dr. Faué Salmen solicita a implantação de redutor de velocidade na Avenida Horácio Soares, imediações das ruas Alcebiades de Moraes e Salinha Boamade. Indicações, novo vereador Edivaldo Luciabel Vadinho. 364. Indica a necessidade de se construir balanção de concreto na rua Dr. José Hermílio de Moraes, esquina com a rua Manuel Joaquim Benato, no Jardim Ouro Verde. 365. Indica a necessidade de se corrigir problemas existentes na rua Abraão Abujanra, imediações do número 536, no Jardim Ouro Verde. 366. Indica a necessidade de se programar a melhoria da qualidade da iluminação da rua Dr. José Hermílio de Moraes, no Jardim Ouro Verde. Indicação de número 367, 2006, novo vereador Dr. Faué Salmen. Indica a necessidade de se realizar a erradicação de árvore localizada na rua Gaspar Ricardo, nas proximidades do número 1120, na Vila Nova Sá. Finalmente, a última indicação é do nobre vereador Flávio Luiz Ambrosim, Flavinho, de número 368, indica a necessidade de pintura de sinalização de solo nas ruas do conjunto residencial de interesse social Itajubi. Senhor presidente, senhores vereadores, todas as indicações foram lidas. Presidente, todas as indicações foram lidas. As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, são as seguintes as moções. Moção número 784, novo vereador Oswaldo Barbosa, de pesar pelo falecimento da senhora Vani Carolina Gazola Amantini. 785, moção do novo vereador Zé Claudio Messias, de congratulações ao governo do Estado de São Paulo e à Prefeitura Municipal de Ourinhos pelo lançamento do projeto Dança Ourinhos 2006. Moções do novo vereador Dr. Faué Salmen, número 786, de congratulações à Escola Municipal de Música pela belíssima apresentação dos grupos de cordas no dia 28 de junho. 787, de congratulações à Secretaria Municipal de Educação. 788, de congratulações ao senhor Adenilson Bispo pela brilhante realização da 55ª Festa de Santo Reis. 789, de congratulações ao senhor Vladimir José Mori pela posse como presidente do Rotary Clube de Ourinhos Oeste. 790, de pesar pelo falecimento do senhor Lindolfo da Ponte. Moções do novo vereador Flávio Luiz Ambrosim. 791, de pesar pelo falecimento da senhora Eliana Trígulo. 792, de pesar pelo falecimento da senhora Aparecida Damasceno Evangelista. Moção do novo vereador Salim Matar, de número 793, de pesar pelo falecimento da senhora Ayeko Aoki, irmã Celestina. Moções do novo vereador Faué Salmen, de número 794, de congratulações ao jovem Vitor Hugo Lima Medeiros. 795, de congratulações ao jovem Leonardo Baba. 796, de congratulações ao jovem Victor Cândido Reis. 797, de congratulações ao jovem Rafael Poletti. 798, de congratulações ao jovem Guilherme da Silva Santos. 799, de congratulações à jovem Cíntia Carla Ribeiro. Moção de número 800, de congratulações à jovem Veri Nayara pela conquista do segundo lugar da categoria Sub-8 feminino no Campeonato Estudantil de Xadrez. Moção 801, de congratulações à jovem Bianca Souza de Oliveira. 802, de congratulações à jovem Natália C. Paulino. 803, de congratulações à jovem Tatiane Ezequiel. 804, de congratulações ao jovem Otávio Ribeiro. 805, de congratulações ao jovem Kevin Coelho Marcos. 806, de congratulações à jovem Cauê de Almeida. 807, de congratulações ao jovem Steven
Santos. 808, de congratulações ao jovem Lucas Vinícius Alves. 809, de congratulações à jovem Ana Paula Santos. 810, de congratulações à jovem Yara Luzia Rabelo pela conquista do 2º lugar, categoria Sub-10 feminino. 811, de congratulações à jovem Jéssica Luiza Damasceno. 812, de congratulações à jovem Rafaela Barbosa. 813, de congratulações à jovem Dara Beatriz da Silva. 814, de congratulações à jovem Rony Rosa. 815, de congratulações ao jovem Lucas Sobral. 816, de congratulações ao jovem Valdemir Filho. 817, de congratulações ao jovem Ricardo Ferrazoli. 818, de congratulações ao jovem Gustavo Gonçalves. 819, de congratulações à jovem Amanda Pinto, pista do 1º lugar da categoria Sub-12 feminino de xadrez. 820, de congratulações à jovem Nicole de Fátima. 821, de congratulações à jovem Carolina Negrão. 822, de congratulações à jovem Pamela Maia Garcia. 823, de congratulações à jovem Carolina de Oliveira. 824, de congratulações ao jovem Daniel Aparecido de Souza. 825, de congratulações ao jovem Wesley Rodrigues. 826, de congratulações ao jovem Roberto Claro. 827, de congratulações ao jovem William Barbosa. 828, de congratulações ao jovem Daniel Egídio. Moção número 829, nobre vereador Silvionei Rodrigues, o Esquilo, de pesar pelo falecimento do senhor José Carlos Garcia. Moção 830, nobre vereador Oswaldo Barbosa, de congratulações pelo transcurso do Dia do Bombeiro. Moções, nobre vereador Foz Salmen, 831, de congratulações ao senhor Aparecido Jesus Brusa Rosco, secretário municipal de Serviços Urbanos, pela posse como presidente de honra da 9ª Motofest. 832, de congratulações ao PROCON de Ourinhos. 833, de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. Moções do nobre vereador Foz Salmen, de número 834 a 842, de pesar pelo falecimento do senhor Manuel Ananias, senhor Jurandir Machado, senhora Tomoko Fujita, senhora Carmelina Barbosa, senhor Milton de Oliveira, senhor José Nunes, senhora Leoniva Terezinha Bressamim, senhora Maria Veloso Camargo, senhora Nair Campeão Bianchi. Moção 843, novo vereador Oswaldo Barbosa, de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Batista Silva. 844, de autoria do novo vereador Hélio Miguel Filho, doutor Elinho, de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Gonzaga Contussi. Moções do novo vereador Foz Salmen, de número 845, de congratulações ao senhor Nalor Proveta. 846, de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 847, de congratulações à senhora Maria José Carrasqueira. 848, de congratulações à Escola Municipal de Música. 849, de congratulações à Escola Municipal de Música de Ourinhos. 850, de congratulações à Secretaria Municipal de Esporte e Recreação. 851, de congratulações ao Hospital Amaral Carvalho. 852, de congratulações à Fundação Amaral de Carvalho, em comemoração aos seus 90 anos de existência. 853, de congratulações à jovem Lidiane Cristina Santadia, pela autoria do belíssimo poema Inclusão na Ponta do Dedo. 854, de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo. 855, de congratulações ao Sr. Guilherme Geraldi e sua esposa Ana Carolina Santa Rosa Geraldi, pela posse na nova diretoria do Lions Clube Cidade de Ourinhos. 856, de congratulações à senhora Eliana Correia Pinheiro e Luciana Aparecida da Avanço Ferreira de Sá, pela realização da educação inclusiva. 857, de pesar pelo falecimento do senhor Walter de Oliveira. 858, de pesar pelo falecimento do senhor Benedito Luiz dos Santos. 859, de pesar pelo falecimento do senhor Durvalino Fracaroli. 860, de pesar pelo falecimento da senhora Sebastiana Cordeiro de Azevedo. 861, de pesar pelo falecimento do senhor Mauro Lopes. Moções do novo vereador e presidente José Claudinei Messias. 862, de congratulações ao Centro de Atividades do SESI Manuel da Costa Santos, pela realização da festa junina. 863, de congratulações aos Centros de Atividade do SESI
e ao senhor Gonçalo Carcamo pela exposição de caricaturas. Moções de autoria de todos os vereadores, 864, de pesar pelo falecimento da senhora Palmira de Souza Nunes, 865, de autoria do novo vereador Flávio Luiz Ambrosim, Fravinho, de pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Pereira de Andrade. Moções do novo vereador Faué Salmem, 866, de congratulações pela honrosa formatura de despedida do capitão Plácio Vieira Vasconcelo, 867, de congratulações à senhora Patrícia Dini dos Reis Rosa, 868, de veementes congratulações à jovem Bárbara Baroni Pérez, moção 868 do novo vereador Oswaldo Barbosa. Moção 869, novo vereador Faué Salmem, de congratulações ao Dr. Nírio Antônio Bernardi pela posse no Conselho Diretor do Rotary Clube de Ourinhos, no dia 24 de julho. 870, de congratulações à Secretaria Municipal de Esporte e Recreação pela realização de congresso técnico. Moções do novo vereador Fresnes Correia Leite, 871, de congratulações pelo transcurso do 53º aniversário da empresa Marvi, comemorado no dia 19 de junho. 872, de congratulações pelo transcurso do Dia do Comerciante, comemorado em 16 de julho. 873, de congratulações à Associação Mirim de Ourinho pelo transcurso do seu 35º aniversário. 874, de efusivas congratulações pelo Dia do Advogado, comemorado em 11 de agosto. 875, moção do novo vereador Salim Matar, de pesar pelo falecimento do senhor Francisco José de Almeida. Moção 876, novo vereador Faué Salmem, de congratulações à União de Tintas pelo transcurso do seu 35º aniversário, comemorado em 16 de julho. Moções do novo vereador Edivaldo Luciabel, número 877, de congratulações ao Bar e Lanchonete Nossa Senhora Aparecida. 878, de congratulações ao despachante Serra Braga. 879, de congratulações à Casa das Tintas Ourinhos Limitada. 880, de congratulações à Loja do Carlinhos. 881, de congratulações à Hipermoto Ourinhos Limitada. Moção do novo vereador Faué Salmem, número 882, de pesar pelo falecimento do senhor Antônio Carlos. Moção do novo vereador do novo vereador Silvonei Rodrigues, número 883, de congratulações à senhora Aparecida de Fátima Vicente, presidente da Associação de Moradores da Vila Musa, pela realização da tradicional festa junina. Moção número 884, Faué Salmem, de congratulações à Secretaria Municipal de Esporte e Recreação pela solenidade de abertura dos 50 Jogos Regionais. Moção 885, no vereador José Carlos de Messias, de congratulações à FATEC. Moção de número 886, no vereador Faué Salmem, de congratulações à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Finalmente, a moção 887, no vereador Dr. Faué Salmem, de congratulações à empresa Tecnal pela conquista do Prêmio Internacional Biswards 2006. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, todas as moções foram lidas. Senhor presidente, todas as moções de congratulações lidas são deliberadas no presente expediente, enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloca em discussão o requerimento... Questão de ordem, excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requero à mesa, ouvido o plenário, que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Atendendo à questão de ordem do excelentíssimo vereador Edivaldo Luciabel, coloca em deliberação do plenário a proposta que requer que a discussão e a votação dos requerimentos e das votações sejam feitas de forma globalizada, salvo algum destaque a ser proposto por qualquer dos senhores vereadores. Não havendo quem queira se manifestar. Requerimento? Requerimento 475. Mais algum pedido de destaque? Está vindo lá. Não havendo mais pedido de destaque, coloco em discussão o requerimento número 475/2006.
Com a palavra, excelentíssimo vereador Silvonei Rodrigues. 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. O requerimento 475 requer informações pertinentes à sinalização vertical e horizontal em frente às escolas existentes em Ourinhos. Senhor presidente, nós fizemos esse requerimento por nós estávamos recebendo várias reclamações de mães, a preocupação de seus filhos nas escolas, e nós temos uma posição política, mas nós temos que vir aqui também e reconhecer aquilo que está sendo feito. Realmente entenderam assim a administração e assim começaram a fazer a sinalização das escolas. Por isso, eu acho que é assim mesmo, quando nós pedimos aqui, é em bem da população, um bem comum, um bem de todo. Nós temos sim que agradecer ao Departamento de Trânsito, que nesse momento já está fazendo alguma escola. Continua em discussão o requerimento número 475/2006. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento de números 471 a 486, com exceção do requerimento já votado, e as moções de números 785 a 789, 794 a 828, 830 a 833, 845 a 856, 862, 863, 866 a 874, 876 a 881, 883 a 887. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Consulta o primeiro secretário se há orador inscrito para o uso da tribuna no expediente. Vereador Oswaldo Barbosa. Excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa, com a palavra, 10 minutos, excelência. Permitido, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos acompanham. Em primeiro lugar, senhor presidente, aproveitando o início dos nossos trabalhos, depois do recesso, queria aproveitar e também, pegando um gancho aqui na matéria do jornal A Gazeta, que estampa, melhor dizendo, a foto do vereador Dr. Salim Matra, que também é muito preocupado com o assunto que eu estou tecendo algum comentário. Com relação ao barulho existente hoje em nossa cidade, em horários não próprios. E alguns dias atrás eu recebi em meu gabinete algumas moradoras da região, especificamente aqui da Escola Maria do Carmo, aonde todos nós sabemos que existe ali alguns trailers e que, com mais assiduidade nos finais de semana, o barulho se torna infernal ou insuportável para aquelas pessoas que ali residem na região. E eu recebendo essas senhoras, eu vi o quanto elas estavam nervosas. Se eu fosse ali, tivesse o mérito de ser um médico, como alguns daqui companheiros o são, provavelmente eu teria receitado alguns medicamentos para elas, porque elas estavam extremamente nervosas, não só com a situação ali existente, mas também com a aparente falta de determinação no sentido de se buscar a resolução do problema. Porque ali nós procuramos saber de imediato, os trailers ali existentes têm uma licença de ambulantes, mas eles não são ambulantes, eles são fixos. Então já está legalmente errado. O grande problema, na verdade, não são nem os trailers em si, mas as pessoas que ali, que por sinal muito prazerosamente, vão ali na madrugada comer o seu pastelzinho, mas infelizmente alguns, e a sociedade é também composta de pessoas desse nível, não respeitam
e muitos jovens abrem seus potentes sistemas de som dos seus carros e não permitem assim que as famílias possam repousar. É aquela velha história. É o meu direito termina onde começa o seu. E as pessoas às vezes se esquecem disso. Nós de imediato entramos em contato com os serviços urbanos, falamos com o senhor secretário, e naquele momento nós pedimos uma previsão de uma decisão a ser tomada, e ele nos pediu, ou melhor, nos informava que em 10 dias no máximo, a situação estaria, pelo menos, tomada a iniciativa de se coibir o que ali está acontecendo. Mas pelo que eu estou sabendo, até hoje nada foi feito, ninguém nos deu um retorno. As moradoras, os moradores, os munícipes, melhor dizendo, continuam ali numa situação difícil, como também, como vejo aqui, na matéria do Jornal Gazeta, na sua página 3, da edição do dia 5 de agosto, que em outras localidades, como também no centro da cidade, enfim, diversas localidades acontece o mesmo. Então, o que nós precisamos fazer é que o Poder Executivo, nas suas instâncias respectivas, responsáveis, tomem as atitudes necessárias e que depender, pelo menos deste vereador, com certeza dos demais, no que tange ao respeito das pessoas, dos munícipes, nós estaremos apoiando, sem temer nenhuma represália ou alguma manifestação mais calorosa ou alguma coisa assim. Mas estaremos sempre do lado daqueles que merecem, que estão nos seus direitos. Eu queria registrar isso, senhor presidente, para que fique muito claro a nossa posição, até porque sou morador aqui da região e a minha posição é muito clara com relação a isso. Outro assunto, senhor presidente, que é um assunto que nós de antemão já antevíamos que seria um assunto extremamente delicado, polêmico, porém necessário, se trata da reestruturação executada pelo Poder Executivo com relação ao funcionalismo público municipal. Eu não tenho dúvidas, já pertencia a uma empresa de iniciativa privada, que o assunto é extremamente polêmico. E que a implantação de um plano, se podemos dizer assim, de cargos e salários, ou a chamada reestruturação, agrada a muitos, mas desagrada também a tantos outros, para mim não é novidade. Até aí não é novidade. O que nós não podemos deixar acontecer, ou melhor, o que nós temos que correr atrás, porque já está implantado, e somente depois, e que nós vamos aí tomando ciência na prática das possíveis falhas, é que se cometa injustiça. E nós temos acompanhado nos últimos dias que alguns setores dentro da categoria do funcionalismo público estão extremamente insatisfeitos. E essa insatisfação vai gerando, todos nós sabemos, no ambiente de trabalho, uma má produtividade e assim por diante. Ninguém quer isso. Nós queremos todo mundo trabalhando, se não totalmente feliz, mas pelo menos responsáveis por aquilo que estão fazendo. E eu acho que a categoria não faria diferente. Então, o que nós estamos conclamando, eu digo nós, senhor presidente, porque ainda comigo, vereadores como o Dr. Salmen, Flávio, o vereador Safera esteve, inclusive, reunido conosco no gabinete da prefeitura, Vossa Excelência também, já promovemos algumas conversas com relação a esse assunto, mas que até esse momento as coisas estão ainda, eu diria, no tempo meio lento. E as pessoas interessadas, os setores interessados, têm urgência, até porque não podem ver, se assim se confirmadas, a injustiça prevalecer. Nós não queremos isso, já levantamos a possibilidade, inclusive discutimos com o vereador José Roberto Nunes de Safera, a possibilidade de pedirmos uma comissão de assuntos relevantes para acompanhar esse reenquadramento, e nós devemos, nos próximos dias, estar analisando essa possibilidade, junto com outros demais vereadores. Então, senhor presidente, queria registrar que isso nos parece
o tema do momento, que nós já antevimos que isso ia acontecer, mas que também o Executivo teve a coragem e o mérito de implantar, mesmo sabendo das dificuldades do que aconteceria, mas nós, enquanto Legislativo, não podemos permitir, desde que detectadas, que as injustiças se façam presentes. Então nós queremos realmente acompanhar de perto, se necessário, então, já confirmando, se necessário, a abertura de uma comissão de assuntos relevantes, para que essa chamada injustiça não venha a existir, seja em grupos dentro da categoria, seja em casos individuais. Nós não podemos, não é nem a palavra permitir, mas nós não podemos compactuar que isso venha a ser comprovado ou verificado por alguns dos senhores vereadores e que nós não nos empenhemos em resolvê-los. Então essa é a nossa postura, é a nossa decisão, é o que nós pensamos e é o que nós estaremos aí nos próximos dias conversando com os demais vereadores na casa para acompanharmos mais de perto essas situações que nós estamos verificando. Por hora é só, senhor presidente. Muito obrigado. Concede uma parte, excelência? Pois não. Realmente esse assunto da reforma administrativa, como Vossa Excelência disse, necessária para que houvesse a perspectiva de crescimento funcional dentro da prefeitura, não havia perspectiva antes, e as mudanças, com certeza, trariam problemas. Agora, discussões. E nós temos acompanhado aí muitos casos que realmente precisam ser revistos. Nós temos muitos profissionais que acabaram aí talvez sendo até prejudicados com relação à reforma administrativa. E nós vamos estar acompanhando, como Vossa Excelência disse, estamos aí entrando em contato com o prefeito do município para que haja a revisão. O secretário de administração, conversei com ele agora um pouquinho antes da sessão, com relação aos problemas que estão ocorrendo. Então a administração está recebendo todos os casos, analisando caso a caso, vendo realmente onde houve as distorções, procurando corrigir. E nós, como Vossa Excelência disse, tivemos a... Quem está inscrito? Peço com permissão de continuar falando. Nós tivemos alguns dias atrás, algumas semanas atrás, uma reunião com o prefeito tratando desse assunto, da preocupação da Câmara com relação à situação funcional dos servidores públicos. E que realmente, apenas após a implantação, poderia se ver na realidade aquilo que foi proposto. Então nós vamos estar aguardando uma reunião com o Executivo o mais rápido possível, para que possamos pontuar que haja por parte da administração todo esse interesse em estar resolvendo esses problemas. Existe aí, de acordo com a lei, 6 meses para que as possíveis distorções possam ser corrigidas, e nós esperamos que haja efetivamente essa correção, e vamos estar acompanhando, e inclusive dando retorno a todos os servidores. É o que eu tinha a dizer, excelências. Consulta o primeiro secretário, se há mais orador inscrito. Vereador Silvonei Rodrigues. Vereador Silvonei Rodrigues, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, o que nós precisamos é que seja resolvida imediatamente a situação da reestruturação do funcionalismo público. Primeiro, aqueles que nós estamos vendo que a assessoria de imprensa manda para o jornal e fala funcionário público 11%, nós temos que reconhecer, senhor presidente, que alguns funcionários, poucos, tiveram algum aumento. Mas a grande maioria, senhor presidente, pode ter certeza, foram prejudicados nesse momento. E o que mais preocupa é a forma que está sendo feito, talvez, a política. A forma que está sendo feita a reestruturação, no sentido do secretário de administração, senhor presidente, senhor prefeito municipal, ter que assumir aquilo que estão fazendo. Funcionários públicos, esses que nós defendemos aqui na Câmara Municipal, como um todo, esta casa, encontra dificuldade para saber o que está acontecendo com o seu salário.
Funcionário esse que encontra dificuldade para saber, aquele que tinha 20 anos de prefeitura, volta-se na estaca zero, na letra A. Funcionário esse, senhor presidente, que mesmo esse tendo o aumento, volta-se na estaca zero. Isso é muito preocupante. Isso sim, esta casa que tem procurado fazer, que tem procurado melhorar as condições desse funcionário público. Temos que agradecer aqui, parabenizar o vereador Oswaldo Barbosa, quando se fala em comissão. Tem sim que acompanhar de perto o que está acontecendo. O secretário de administração tem que ir em todos os setores da prefeitura. Todos os setores da prefeitura. E sim explicar ao funcionário público o porquê que está acontecendo. Nós não podemos esperar 180 dias para aquele que está sendo prejudicado. Funcionário esse que está sendo prejudicado não pode esperar 180 dias, senhor presidente. O secretário de administração tem que ter a coragem, tem que ir no pátio, tem que ir na educação, tem que ir em todos os setores da prefeitura e falar de frente com o funcionário público. Isso está acontecendo por isso, nós vamos acertar isso. Não podemos deixar os funcionários públicos nessa situação que está vivendo hoje, que numa grande maioria dos funcionários não tiveram o aumento que nós aqui, como todos os vereadores, estivemos pedindo esse aumento. Não só esse vereador, não. Esta casa como um todo, Vossa Excelência como presidente, tem brigado para que seja dado o aumento a esse funcionalismo público. E nós estamos vendo hoje uma situação lamentável nessa reestruturação. Funcionário esses que tem procurado esse vereador, teve o aumento, mas não está satisfeito de ter voltado na letra A da estaca zero. É isso que tem que ser revisto a esse funcionário público. Senhor presidente, nós estamos vendo aqui vários funcionários também reclamando. Foram descontados os direitos do funcionário público, como salário família. Não são todos. Aí, presidente, quando eles chegam para reclamar para alguém, fala-se, problema no sistema. Sistema esse, senhor presidente, que está com problema desde o começo do ano, que nós já estamos cobrando para que seja regularizado. Sistema esse que eu não vi pagar 2 salários família para um funcionário só, mas sim tirar do funcionário público. Quando erra o sistema, erra só contra o funcionário público. E é isso, senhor presidente, que essa casa está cobrando. Volto a insistir que é como um todo, não só esse vereador, tem lutado para que seja resolvida essa questão. Esses 11%, senhor presidente. A assessoria de imprensa não poderia ter feito uma matéria desta forma. Não é a realidade que os nossos funcionários públicos estão vivendo, senhor presidente. É só consultar os funcionários públicos. É só ir até eles e perguntar se eles tiveram 11% como um todo. Não adianta pegar um que teve 100% e fazer a média para dar 11%. Matéria esta que a assessoria de imprensa deixa indignados os servidores públicos da administração. Deixam sim indignados porque sabe que não é isso que eles estão recebendo. Por isso, cabe a nós aqui, que sempre estivemos lutando junto, os 11 vereadores, novamente entrar nessa briga para que seja resolvido imediatamente. E que o secretário de administração saia da administração e vá até o funcionário público, saia do seu gabinete e vá conversar com o funcionário público, vá-se na hora do almoço, vá-se de manhã no pátio, em todos os setores da prefeitura, e passe uma confiança a esse funcionário público. Quando chega, o funcionário público só precisa preencher um requerimento, sem saber aquilo que vai acontecer. Tem que ser a verdade, e quem fala a verdade não precisa ter medo. Vá de frente ao funcionalismo público e mostra para eles o que é que está acontecendo. E assuma aquilo que está errado, porque do nosso entender, salvo o melhor juízo, está havendo muito erro nesta forma dessa reestruturação, e sim, a desmoralização está acabando com a categoria do funcionário público. Um desânimo total que você sente em todos os setores da prefeitura que nós estamos indo.
Então, senhor presidente, que seja imediatamente resolvido essa questão do funcionário público. Mais rápido, não é 6 meses, não. Essa resposta tem que ser dada ao funcionário público semana que vem. O secretário tem que ter a coragem de fazer essas reuniões. Não ficar mandando alguns assessores atender o funcionário público, não. Que resolva. Quem errou, que pague aquilo que errou. Pague aonde está errado, mas assuma e não deixe os funcionários públicos. Porque nós vamos estar aqui, sim, defendendo o funcionário público. Todas as sessões da Câmara, que se não for resolvido, nós vamos estar cobrando. E sim, sentindo de todos os vereadores, nós podemos sim estar criando alguma comissão, que já foi dito pelo vereador Oswaldo Barbosa, que também estou apoiando, que seja acompanhado. Senhor presidente, outro assunto também, que eu quero deixar registrado aqui, nesta casa, que tem me cobrado a população, que quando nós falamos da devolução do dinheiro da Santa Casa, senhores vereadores, e o Bruno assumiu que mandaria o comprovante da devolução que foi pago à faculdade, mandando um ofício aqui, ele mesmo sabendo que a Santa Casa não teria condições de arcar com aquela despesa, assim ele entendeu, só que até o momento nós não temos esse comprovante da devolução que foi devolvida aos cofres da Santa Casa. Por isso nós vamos estar aqui cobrando e sim tomando providência para que seja imediatamente devolvido ao dinheiro público. Obrigado. Consulta o primeiro secretário. Consulta o primeiro secretário, se é mais algum vereador inscrito. Vereador Faué Salmen. Vereador Faué Salmen com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, novos vereadores, senhoras e senhores, quando o projeto da reestruturação foi trazido à discussão com a Câmara, na teoria, senhor presidente e senhores vereadores, nos parecia muito importante, porque dava ao servidor público a oportunidade de, no exercício da sua função e das suas atribuições, ele crescer. Quer estudando, quer desenvolvendo com maior criatividade ou poder de criatividade as suas funções. E isso estaria diretamente ligado aos percentuais de aumento que ele teria nessa fase de crescimento. O que a gente não poderia supor é que, na prática, isso só não foi explicado devidamente, como também na própria prática aconteceram distorções e manipulação da própria lei. Isso é um perigo na medida em que não se faz um julgamento político, se faz um julgamento técnico, e isso não funciona. Porque sem o julgamento político, sem a convivência política, nada nesse país, nada nesse estado, nada nessa cidade tem perspectiva de entendimento e de crescimento. O entendimento político é esse. É o eleitor, a população, vindo na Casa de Leis, em contato com os vereadores, para que nós, em nome deles, possamos, evidentemente, reivindicar as suas aspirações ou levar ao chefe do executivo os seus problemas. Isso não está acontecendo. Porque nós ficamos à mercê de uma personalidade fechada em 4 cantos, sem um contato com o mundo exterior, sem saber o que está acontecendo lá fora, e que acha que realmente a solução está dentro daquilo que foi escrito. Não é essa a realidade ou a maior das verdades. Vereador Esquilo, nós estivemos semana passada na prefeitura junto com alguns servidores que não tiveram lançado no seu olerite o salário família e alguns direitos. E a resposta foi a mesma: falha de sistema. Ou se corrige o sistema, ou se demite quem age e funciona no sistema. O que não se pode, e é aquilo que eu falei lá, e foi repetido aqui, que só se erra
em desfavor ou contra o servidor, nunca em desfavor ou contra a municipalidade. E é sempre a mesma coisa e é sempre o mesmo cidadão. Então era bom, senhor presidente, que se alertasse a respeito desse fato, que se comunicasse ao senhor prefeito municipal. A gente não tem ido quase na prefeitura, mas que Vossa Excelência, representando a Câmara, possa levar o senhor prefeito municipal à insatisfação desta casa, com referência ao servidor que se ocupa da elaboração e da impressão dos olerices dos servidores públicos. É um caso muito grave, porque qualquer dinheiro, por menor que seja a importância, é muito valioso para o servidor, e ele não pode ficar à mercê, na dependência, de uma correção de um olerite 30 dias depois, 15 dias, que seja 1 minuto depois, porque ele tem já os seus compromissos assumidos. Por isso, eu gostaria também que Vossa Excelência levasse ao prefeito, não só a nossa preocupação com as correções que devem ser feitas, mas também que isso tem que ter a presença maciça dos senhores vereadores, porque nós conhecemos os problemas do nosso povo, da nossa gente. Nós não somos frios como os técnicos, nós somos sensíveis, porque nós somos gente como todos são gente. E isso realmente me parece que resolveria essa situação. E esse negócio de esperar 6 meses é um problema seríssimo, e só pode falar uma coisa dessa quem não tem problema financeiro, né? Porque se ele fosse na rua, fosse conversar com a população que serve a prefeitura, ele veria que realmente um tostão, que é o tostão ganho com suor e dedicação, tem que ser pago no dia do seu vencimento. Eu já cansei de falar aqui, senhor presidente, que deveria ter no Código Penal brasileiro um artigo que condenasse, punisse e recolhesse à prisão um mau patrão que não pagasse o salário no seu devido vencimento, para o seu empregado ou para o seu servidor. Esse é o crime mais hediondo e não está previsto na nossa legislação. Por isso esses abusos, essas centenas e milhares de reclamações trabalhistas que existem na Junta de Conciliação e Julgamento do nosso país. Mas também tem o lado bom. Não é só pessimismo, crítica destrutiva, né? Nós acabamos de receber agora um relato da Prova Brasil, que é uma avaliação que se faz do ensino fundamental em todo o país, feita pelo Ministério da Educação e Cultura, que assambarcou, ou que levou à disputa mais de 5.300 municípios, senhor presidente, com milhões de alunos em todo o país executando as provas, entre alunos da 4ª e 8ª séries do ensino fundamental, relativamente às matérias de matemática e português. E Ourinhos, para nossa muita alegria, conseguiu sobressair-se na frente de todas as do país. Nós tivemos aqui uma comparação com as grandes escolas distribuídas, e a escola de Ourinhos, a maioria delas, suplantou, quando você procura você não acha, né? Agora há pouco estava aqui. Suplantou com larga margem de vantagem as escolas de outros estados, de outras cidades. E a gente fica realmente muito feliz em poder dar essa notícia e cumprimentar, por que não dizer, a Secretaria de Cultura, aliás, de Educação da nossa cidade, por essa maneira, esse método de ensino que conseguiu realmente trazer bons resultados. Então está aqui, com referência, comparação entre as EMEFs e a média municipal, estadual e nacional. O Racanelo teve 210,84 pontos, enquanto as escolas Miguel Fará, 199, a Dorotildes Gonçalves, 190, a Josefa Navarro Lemos, 185, Jardim Anchieta, 183, Nilce de Freitas, 182, Jandira Zanoni, 181, Francisco Dias Nagrão, 177, Sali Abujanga, 177, e assim por diante, numa média realmente digna dos maiores encômios, dos maiores aplausos. Queremos então registrar aqui a nossa satisfação e alertar para esse fato.
Veja bem, senhor presidente, nós vereadores, senhoras e senhores. Com referência à Prova Brasil, língua portuguesa, 4ª série, comparação entre as EMEFs, que em destaque em algumas capitais, Adelaide Racanello teve 210,84 pontos, Miguel Fará 199,89, Dorotides Gonçalves 190,35, Ourinhos em geral 187,64, depois vem Campo Grande com 187,47, Curitiba 185,53, Belo Horizonte 184,45 e São Paulo 167,63. Ourinhos bate de reio com larga vantagem e nós queremos tornar público e agradecer aos alunos pelo esforço despendido e ao trabalho da Secretaria da Educação por essa mostra de que o seu plano de trabalho realmente está surtindo o resultado. Muito obrigado, senhor presidente. Consulta o primeiro secretário, se há mais orador inscrito. Edivaldo Luciabel. Vereador Edivaldo Luciabel, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa, pessoas que nos assistem pela internet também. Com relação à reestruturação, senhor presidente, faço aqui das palavras do vereador Foé Salmen as minhas palavras. E gostaria de parabenizar o vereador Oswaldo Barbosa pela iniciativa aí de estar propondo uma comissão de assuntos relevantes para acompanhar de perto. Eu acho que quase que na maioria dos senhores vereadores, senhor presidente, foram recebidas inúmeras, mas inúmeras mesmo reclamações. Então é preciso que o Legislativo fique atento, acompanhe passo a passo o que está acontecendo. Algumas distorções, é claro, é nítido que aconteceram. E estas situações, elas precisam ser esclarecidas, senhor presidente. E aí a cobrança do vereador Silvonei. Elas precisam ser feitas mesmo e essas distorções precisam ser corrigidas, principalmente em se tratando de funcionalismo público. O algo mais precioso que o município tem é os seus servidores. E isso precisa e é necessário prevalecer, senhor presidente. E é por isso que eu gostaria de parabenizar mais uma vez aí a proposta do vereador Oswaldo Barbosa, para que possamos realmente acompanhar passo a passo e possamos também esclarecer tudo o que vem acontecendo e o que as pessoas, no caso os funcionalismo, estão nos trazendo. Eu gostaria também, antes de iniciar um assunto, eu gostaria também de parabenizar aqui, dentre tantas moções apresentadas pelo nobre vereador Foé Salmen, a moção aqui 846/2006, de congratulações à Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e Escola Municipal de Música pela realização do belíssimo Festival de Música de Ourinhos. Qualidade, quanta beleza, quanta suavidade nós vimos em Ourinhos nesses dias. Nós não poderíamos deixar passar despercebido de maneira nenhuma a beleza, tudo aquilo que aconteceu em nosso município. Eu estive presente no shopping, vendo e ouvindo. Eu estive presente na Praça Melo Peixoto, quando vi dança e pude observar pessoas de outros municípios ali com seus filhos e presenciei também uma criança dizendo para o seu pai que gostaria muito de morar na cidade de Ourinhos. E a qualidade dos músicos que se apresentaram em nosso município. A bem da verdade, senhor presidente e senhores vereadores, é necessário dizer que na Secretaria de Cultura existem profissionais da mais alta competência. E é preciso ressaltar esses profissionais. Nós já falamos isso algumas vezes, mas a cada dia, a cada apresentação, eles nos orgulham ainda mais.
Então, parabéns, vereador Foé Salmem, pela moção, mais que merecido. E é necessário que essa casa realmente faça justiça. Isso que o vereador está fazendo aqui é justiça. Não se vai esquecer tão facilmente o que aconteceu nesses dias em nosso município. Senhor presidente, senhores vereadores, neste recesso, nós andamos bastante em alguns bairros, nós convidamos alguns presidentes de associação de bairros para que em reuniões, aqui mesmo, nesta casa, para que nós pudéssemos nos colocar à disposição dos presidentes de associação de bairro, e alguns se fazem presente na noite de hoje, uma reunião muito boa, muito importante. É necessário regularizar a documentação das associações, senhor presidente, e nós nos colocamos à disposição para estar acompanhando as reivindicações dos bairros. Nós estaremos, junto aos presidentes, fazendo palestras, convidando pessoas para esclarecimentos, para que possam atuar de uma forma mais incisiva ali junto ao Poder Executivo. E nós estamos trabalhando para isso, senhor presidente. Nós conversando na última reunião, estamos marcando uma outra, e depois dessa reunião nós estivemos em São Paulo, sexta-feira próxima passada, e conseguimos já a doação de 24 cadeiras de roda. Mas, no mais tardar aí, quinta ou sexta-feira, nosso assessor estará dando um pulo em São Paulo e trazendo essas cadeiras de roda, que serão distribuídas às associações de bairros. Isso foi um compromisso e nós estamos fazendo isso de coração, senhor presidente. Senhor presidente, senhores vereadores, nós também apresentamos nesta sessão projeto de lei 112/2006, que autoriza o Poder Executivo a contratar os recursos humanos e materiais necessários à realização do censo municipal de pessoas com deficiência de qualquer natureza e da outras providências. Projeto de lei também 113/2006, que autoriza o Poder Executivo a contratar recursos humanos e materiais necessários à realização de reformas e adaptações em áreas municipais de esporte, permitindo o acesso de pessoas com deficiência. Senhor presidente, um tempo atrás, nós fomos procurados por um munícipe que nos pediu para que conseguíssemos uma internação no Hospital Sara Kubitschek, em Brasília. E nós não só conseguimos isso, como também acompanhamos essa pessoa, portadora de deficiência, até Brasília. E, senhor presidente, nós sentimos na pele o que é uma pessoa portadora de deficiência, uma pessoa numa cadeira de roda, sair aqui de Ourinhos em um carro, pegar um avião, a situação constrangedora que é isso, senhor presidente, chegar em Brasília, pegar um táxi, entrar num restaurante que não oferece condição nenhuma para atender uma pessoa em sua cadeira de roda. Isso mexeu bastante com a gente. Nós dormimos em Brasília, a dificuldade para se encontrar um hotel para essas pessoas. Um restaurante, senhor presidente. Nós entramos em alguns restaurantes em São Paulo que não tinha rampa, que as mesas para deficiente não eram adaptadas. Em Brasília foi a mesma coisa. Saímos batendo de hotel em hotel para conseguir um que realmente atendia as necessidades. Então estamos apresentando esses projetos. Estamos recebendo também um documento aqui do CONDEF, do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma minuta de projeto que eles estão pedindo para que nós encaminhássemos essa minuta ao prefeito Toshio Misato.
nós precisamos melhorar um pouco mais a qualidade de vida dessas pessoas aqui na nossa cidade. Algumas adaptações são necessárias e com urgência, senhor presidente. É o mínimo que nós podemos fazer e, com certeza, nós estaremos acompanhando essas pessoas para que isso aconteça de verdade no nosso município. Muito obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Hélio Miliário Júnior. Vereador Hélio Miliário Filho, com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, solicito a permissão de falar aqui do meu assento. Permitido, excelência. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora, público presente, imprensa, munícipes. Certamente tudo que foi feito aqui, as nossas oratórias, dá para concluir que organizar e prevenir, mais barato e pleno. Lógico, a Vossa Excelência, vereador Barbosa, foi muito bem relacionado quanto ao projeto do Dr. Salim, quanto diz respeito ao barulho. E recentemente, na própria minha casa, na casa da minha mãe, aqui, no próprio consultório, a gente recebeu essas reclamações, mas também nós não podemos atropelar um fato, sendo que já tem um nobre colega que já está providenciando toda essa lei, que certamente isso vai trazer benefício e reorganizar. Já no que diz respeito ao projeto de reestruturação, está na hora da gente se modernizar, talvez até de pensamento e atitude. E principalmente organizar em categorias. A minha categoria como médico, nós não tivemos benefício nenhum. Porque talvez a minha categoria de médico não esteja organizada. Mas de qualquer forma, um projeto de reestruturação é muito diferente da sua aplicabilidade. E todos nós, de uma certa forma, tínhamos essa dúvida. Mas de qualquer forma, eu acho que pela coragem do próprio executivo de se tentar mudar via projeto de reestruturação, com certeza tem que ser louvado. Pois talvez seja aí o pontapé, o início, talvez nós demos 2 passos para trás para podermos embalarmos em termos de organização por categoria. Não adianta aí cada pessoa com o seu caso que não vai resolver. Então tiremos todos o proveito desse projeto para que possamos ter a melhor possibilidade de melhorar realmente a situação do funcionalismo. Todos nós, independente de categorias, estamos fora de uma realidade, seja ela questões financeiras, seja o que for, mas também não estamos, nem por ironia, organizados. Seja dentista, seja médico, auxiliares, técnico, radiologista, seja qual for. Falando especificamente na parte da saúde, por ser, antes de tudo, médico. Mas também, devido a essa situação extremamente delicada, e eu acredito, até numa forma de solicitação ao próprio executivo, que faça com uma certa prioridade, não nesses 6 meses, realmente ser muito mais precoce, discussão dos casos das categorias que possam ser evidentemente solucionados de forma plena. Senão não vai adiantar nada. O projeto tem defeitos? Com certeza, porque todos nós não sabíamos da real aplicabilidade desse projeto. E aqui, talvez seja a necessidade plena e intocável de ter uma mudança de categoria, de atitude de categoria. É só assim que nós poderíamos nos permitir crescer, reivindicar. Eu não vejo outra saída, seja qual for a categoria que esteja sendo discutida. Mas com certeza a modernização de atitudes, a modernização de um sistema de automação, realmente ela é necessária e se faz necessário com maior rigidez e rapidez para o nosso município. Basta ver a nossa casa, que é elogiada, e isso tem que ser permitido fazer na prefeitura. Pois nem sempre eu acredito até, que nem sempre grandes obras que são visíveis,
ela tem o mesmo benefício de retorno na proporção dessa obra de imediato que seja sustentável. Mas muitas vezes uma modernização de obras que não seja visível, ela tem uma aplicabilidade muito melhor, plena e duradoura. Não só os munícipes terão melhor acesso, como a resolução do fato é imediata, naquele 1 minuto, doutor Salmem. É naquele minuto que o senhor falou. Portanto, eu acredito, como o próprio vereador Vadinho acabou de falar, um projeto de lei sobre o deficiente, acredito que na prevenção de menor custo para o futuro. Isso aqui cresce. Isso aqui cresce demais. Então está na hora de despertar. As categorias, seja ela qual for, de ter uma organização e, em cima desse projeto da sua categoria, reivindicar aquilo que se chama-se mais-valia, ou seja, a proporção daquilo que você trabalha com aquilo que você ganha. Se for um para cada lado, vai sair um monte de tiro e ninguém vai se resolver nada. Muito pelo contrário, capaz até de complicar mais. Faz 1 ano, mais ou menos, nós conseguimos verbas do governo do estado e nenhuma entidade conseguiu receber a verba, pois não estão organizadas legalmente. Essa verba foi devolvida para o estado. Foi quase R$100 mil devolvido para o estado. Lógico, são 4 categorias que não receber. Por quê? Porque não estavam organizadas. É uma pena? Fazer o quê? Vamos tentar tirar o erro desse projeto. Eu não sei por que teve a necessidade de colocar isso tão rápido, mas tentar tirar proveito de cima disso. Da coisa ruim, fazer a coisa ser beneficiário eternamente, e que nós, como profissionais que somos, tentamos modernizar em termos de caráter. Categoria, prevenção, pois certamente ela é eficiente, plena, duradoura, e assim seja, pois nós nos tornamos muito mais respeitados em qualquer situação. Vale a pena reunir e ver qual que é o nosso objetivo. O que nós queremos? Ou é só momentâneo? Ou nosso pensamento é para cada 4 anos? Ou essa cidade para só em 4 anos? Por si só ela cresce, de um dia para o outro. É melhor organizar. Que seja este, talvez, o símbolo que começa a perpetualizar a definição de categorias e lutas. Senão, cada caso vai demorar muito tempo. Mas, com certeza, eu acho que o vereador Silvonei foi claro. 180 dias, 6 meses, não pode permitir isso, presidente. Sem dúvida. Eu acredito que todos nós temos o consenso de tirar o proveito dessas falhas, às vezes, e ter um benefício real para o resto da vida de nossas categorias. Muito obrigado, senhor presidente. Consulto o meu secretário se há mais orador inscrito. Não, senhor presidente. Nós estaremos encaminhando todas essas reivindicações ao prefeito, inclusive a reunião com os vereadores, para que haja uma solução o mais rápido possível e fatos como esse de, inclusive, prejuízos financeiros no Olerite não mais tornem a ocorrer. E que quando se cobra, o pagamento tem que ser imediato. Então, quando há uma falha como essa, que também haja a mesma rapidez na solução dos problemas. Não havendo mais orador inscrito para expediente, suspenda a sessão para o intervalo regimental. Senhor presidente, eu gostaria que... Questão de ordem, excelentíssimo vereador, Faué Salmem. Eu gostaria que continuássemos com a sessão, mesmo porque nós tivemos mais de 180 proposições discutidas e o intervalo regimental em nada colaboraria para que a gente pudesse dar a sessão ao mérito que ela merece. Coloco em deliberação a solicitação do excelentíssimo vereador Faué Salmem que se requer que haja continuidade dos trabalhos suspendendo o intervalo regimental. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação regimental e para darmos início à ordem do dia, justificando a ausência do excelentíssimo vereador Salim Matter, que já encaminhou a documentação necessária. 1º vereador Salim Matter. 2º vereador Salim Matter. 3º vereador Salim Matter. 4º vereador Salim Matter. 5º vereador Salim Matter. 6º vereador Salim Matter. 7º vereador Salim Matter. 8º vereador Salim Matter. 9º vereador Salim Matter. 10º vereador Salim Matter. 11º vereador Salim Matter. 12º vereador Salim Matter. 13º vereador Salim Matter. 14º vereador Salim Matter. 15º vereador Salim Matter. 16º vereador Salim Matter. 17º vereador Salim Matter. 18º vereador Salim Matter. 19º vereador Salim Matter. 20º vereador Salim Matter. 21º vereador Salim Matter. 22º vereador Salim Matter. 23º vereador Salim Matter
Edivaldo Luciabel. Faué Salmen. Flávio Luiz Ambrosim. Frednes Correia Leite. Presente. Hélio Miliari. José Claudinei Messias. Presente. José Roberto Nunes, presente. Oswaldo Barbosa. Presente. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo número legal, estamos na ordem do dia e por não termos matérias a serem deliberadas, consulto o primeiro secretário se há algum vereador inscrito para explicação pessoal. Edivaldo Luciabel. Vereador Edivaldo Luciabel com a palavra, 10 minutos, excelência. Senhor presidente, peço permissão para fazer uso da palavra do assento. Permitido, excelência. Senhor presidente, senhores vereadores, mais uma vez pessoas que nos assistem, imprensa. Senhor presidente, na administração passada, quando o ex-prefeito assumiu, logo na primeira sessão, segunda e terceira, aqui nesta casa, nós discutimos aqui, quando nos foi solicitado, dinheiro para o esporte. E foi unânime, senhor presidente. Todos os senhores vereadores se manifestaram, dizendo que estava na hora, que o esporte em Ourinhos precisava mudar, que nós não tínhamos campos de futebol à altura, que reformas eram necessárias e que precisava acontecer realmente o esporte em nossa cidade. Pois bem, 4 anos se passou da administração Claudemir e nada foi feito. Só que, senhor presidente, aconteceu a mesma coisa neste mandato, Toshio Misato. Logo no início também nos foi solicitado verbas para esporte, para campeonato amador. Mais uma vez, todos os senhores vereadores se manifestaram favorável. Até porque na casa, senhor presidente, muitos dos vereadores são esportistas, gostam de esporte. E o que nós estamos vendo, o que nós estamos assistindo aí nestes 1 ano e 7 meses, é que nada aconteceu com relação a praças esportivas em nossa cidade. Uma das cobranças que nós estamos recebendo muito, senhor presidente, quando é que nós vamos ter um campo de futebol à altura para que possamos realizar o nosso campeonato amador? Nós não temos um campo de futebol em Ourinhos à altura do nosso povo, senhor presidente. Eu estou chamando a atenção nesse instante, senhor presidente, porque nós não podemos deixar passar mais 4 anos e nada acontecer. Acho que chegou o momento de nós, os senhores vereadores, principalmente aqueles que gostam de esporte, ter uma conversa séria com o prefeito Toshio Misato. Nós estamos vendo aí solicitações de campeonato vargiano, do próprio campeonato amador, e infelizmente nós somos obrigados a falar, a relatar aquilo que nós não queríamos. Eu gostaria muito, senhor presidente, que isto aqui chegasse nos ouvidos do secretário de esporte de nossa cidade. Eu gostaria muito que o senhor prefeito municipal nos chamasse para uma conversa. Eu gostaria muito que realmente o prefeito Toshio Misato, que gosta de esporte, ele sempre demonstrou que gosta de esporte, para que nós sentássemos e fizéssemos acontecer alguma coisa realmente. Nós temos que reformar, senhor presidente, alguns
campos de futebol em nosso município. Lugar existe. É preciso boa vontade. Eu sei que a administração municipal passa uma fase ruim, uma fase difícil. Mas existe ali na frente algo que estamos visualizando que as coisas vão melhorar. Hoje a situação não é tão boa. A situação é até delicada hoje, financeiramente. Mas é necessário, sim, estarmos conversando com o senhor prefeito municipal, estarmos conversando com o secretário de esporte. Nós não podemos deixar aqueles que gostam de esporte em nosso município sem um campo de futebol. Se nós dermos um pulo aqui em Chavantes, Chavantes tem um campo municipal para a prática de futebol. Se nós dermos um pouquinho adiante, um pulo adiante, Ipauçu tem um campo municipal. Se formos em Salto Grande, existe um campo municipal. Se formos em Ribeirão do Sul, existe um campo municipal. E que existe qualidade, senhor presidente. E nós estamos precisando disso aqui em nosso município. Eu espero que o senhor prefeito municipal, o secretário de esporte, possam estar ouvindo, que eles acompanham também as nossas sessões. E esperamos aí que eles nos convidem para que possamos sentar, conversar e resolver. Isso é uma reivindicação daqueles que gostam de esporte em nosso município, principalmente a prática de futebol. Muito obrigado. Consulta. E antes de fazer essa consulta, comunicar a vossas excelências que no próximo dia 31 de agosto, nós estamos marcando a sessão solene de entrega de título de cidadão oriense aos senhores Francisco Heroíris Coalhato, Roque Coalhato e Nildo Ferrari, a partir das 20 horas, aqui no recinto da Câmara. Questão de ordem, senhor vereador Faués Salmem. Eu estava contando aqui, nós temos capacidade no máximo para 120 pessoas acomodadas. Esse dia 31 de agosto vai ser dedicado à outorga de 3 títulos de cidadão para Roque Coalhato, Nildo Ferrari e Francisco Heroíris Coalhato. Nós não vamos ter condições no plenário de receber os convidados, as autoridades convidadas, principalmente autoridades, e apenas os familiares. É um reduto muito pequeno para a outorga de uma vez só de 3 títulos de cidadão. Existe a possibilidade jurídica de que, quando a Câmara Municipal não tiver, através das suas dependências, condições para, com tranquilidade e para evitar tumultos, transferir a realização para outro local. E eu sugeriria, Vossa Excelência, porque estima-se, segundo informações oficiosas, que mais de 300 pessoas acorrerão a este evento, mais de 300 pessoas, sugerir que se fizesse, pelo menos nas dependências do Parque Olavo Ferreira de Sá. Talvez ali, ainda assim, acho que trará problema, mas menos problema do que nas dependências da Câmara Municipal. Para salvaguarda, inclusive, da tranquilidade daqueles que aqui receberão os títulos de cidadão. Em atenção à justa, coerente posição do excelentíssimo vereador Faués Salmem, nós temos que estar atentos, acima de tudo, à segurança. Vossa Excelência está coberta de razão, parabéns pelo pronunciamento, e em que pese não haver essa previsão, mas por conta de haver essa exceção no nosso próprio regulamento, coloca em deliberação do plenário, fazendo a consulta aos 3 homenageados, para que haja a transferência dessa sessão, que já está designada para o dia 31 de agosto, próximo, às 20 horas,
seja designada para o recinto do Parque Olavo Ferreira de Sá, em local que comporte realmente esse público, que, pelo que nós tivemos aqui, a previsão será superior a isso. Nós temos aqui 120 assentos, no máximo, com segurança, tranquilidade, inclusive, por ser uma sessão solene, é um ato oficial por parte dessa casa, que haja todo o aparelhamento necessário para que ocorra essa sessão, que possa ser realizada ou no Tatersal, que existe hoje uma estrutura própria para isso, ou no próprio recinto laser. Enfim, nós estaremos aí mantendo contato, mas a priori no recinto Olavo Ferreira de Sá. Coloque em deliberação do plenário a propositura do excelentíssimo vereador Faués Salmem. Não havendo quem queira se manifestar, está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado, e mais uma vez cumprimentar a Vossa Excelência pela sensibilidade e a preocupação. Obrigado. Consulto o primeiro secretário se há mais orador inscrito para a explicação pessoal. Vereador Faués Salmem. Excelentíssimo vereador Faués Salmem, com a palavra, 10 minutos, Excelência. Antes de entrar no terreno que eu gosto do esporte, mas, senhor presidente, nobres vereadores, senhoras e senhores, o ser humano deve ser criticado quando ele é omisso. Quando ele tem poderes, condições para fazer alguma coisa e não faz. Muito embora eu não seja de gabinete de prefeito, se você analisar o aspecto da reestruturação, você vai chegar à conclusão de que o prefeito ousou, tentou. Então ele está pagando não pela omissão, mas pela ação. Porque toda ação tem seu preço. Todo exército que inicia um ataque, ele vai ter o contra-ataque, com certeza. Por isso que nós queremos que o vereador Oswaldo Barbosa formalize a Comissão de Assuntos Relevantes, para que a gente possa, junto com a administração pública, corrigir as distorções. Mas temos que parabenizar por esta ação, pela existência. Muitos pensam que é aumento salarial, e não é aumento salarial. Tem nada que ver o aumento, porque o aumento não foi dado, é correção através das referências que cada um, ou onde cada um se situa dentro do plano. E me parece que esta seria a iniciativa. Pior se não tivéssemos nada. Pior se continuasse como estava. Tremendamente horrível se o servidor não tivesse nenhum alento, nenhuma chance de progredir e fosse obrigado pela legislação anterior a continuar onde está. Então são distorções perfeitamente corrigíveis. Foi bom o alarde feito pela categoria. Nós estamos detectando todos aqueles que poderão contribuir para que as coisas cheguem a um patamar de... Claro, agradar todo mundo não vai agradar, porque ninguém consegue agradar, né? Mataram Jesus Cristo porque contentou alguns e descontentou a maioria. Então, nós temos que estar lento e atento para que isso realmente, porque vai acontecer isso. Mas, atingindo a maioria, me parece que essa é a missão principal da Câmara Municipal nessa sua nova missão. Mas, vereador Vadinho, nós estamos há 34 anos aqui nessa Câmara lutando por um campo de futebol, não é de hoje. Nós chegamos a pedir 10 campos de futebol em Ourinhos e 4 mini-centros esportivos nos bairros. Por que mini-centros esportivos? Não é tanto dinheiro assim. Para você tirar da rua da amargura, a rua da perdição, né? A rua do vício, essa meninada, e ter onde eles se dirigirem. Praticar esporte, natação, basquete, vôlei, né? Tá atento, com a prefeitura podendo dar a sua alimentação sadia. E eu não consigo isso. E passaram-se prefeitos. É como o problema seu, de Vossa Excelência, com referência à viagem a Brasília,
Ninguém pensa, os legisladores, que um deficiente, um menos favorecido pela sorte, vai precisar se hospedar no hotel. Existe legislação, mas ninguém cumpre. Eu, com essa minha obesidade, quando eu vou viajar de ônibus ou de avião, é um desastre. Porque a cadeirinha desse tamanho assim que eu não caibo lá dentro. O problema do diabético, que precisa de bebida sem açúcar, você não acha. É uma violação ao direito do cidadão. É um país ainda, eu não digo jamais, como a maioria, de que as instituições estão falidas, não. Poder Executivo, Poder Legislativo, Poder Judiciário e todas as instituições, elas são sadias. Não tem nada de corrupção. Corruptos são os homens que manejam e manipulam tais instituições, que só visam o bem-estar pessoal e esquecem de determinadas situações em que eles seriam obrigados não só a fazer para defender os interesses deles, como também cobrar quando faz para que realmente as leis sejam cumpridas. Quando me falam de pessimista com relação ao futuro, é exatamente por causa disso. Agora nós tivemos a oportunidade de sentir na pele, não o Congresso Nacional, mas todos, ou a maioria dos homens que compõem o Congresso Nacional, deputados estaduais, federal e senadores, nunca na história política do Brasil se ouviu tantos corruptos como agora. E são candidatos à reeleição. São candidatos à reeleição. E se forem reeleitos, a culpa não será deles, não será nossa. Porque não saberemos votar. Porque a maior arma que nós temos não são os fuzis, metralhadora, está entendendo? Não são os tanques, não. A maior arma que nós temos é o voto. Não devemos vender em hipótese alguma, não devemos negociar. E mais do que nunca, temos que valorizar. De que forma? Examinando o currículo de cada um. Há aqueles que acham, não, eu não vou votar porque eu não mereço. Mas se não votar, está colaborando para que continue a imperar esta fase negra na página política do nosso país. Por isso que nós temos que fazer uma campanha de esclarecimento. Isso deveria ser motivo de aplicação no estudo fundamental, porque é lá no estudo fundamental, através da criança, que ela vai aprender na sua formação, como é que se escolhe um candidato. Quando nós aplicamos uma lei nossa, Vossas Excelências lembram, que nós obrigamos o aluno a cantar o hino nacional e o hino de Ourinho nas escolas, a nossa lei foi para despertar o espírito da brasilidade, da civilidade e do patriotismo da criança. Porque hoje a gente nota que brasileiro é só brasileiro quando a seleção do Brasil joga. Porque nós devíamos hastear uma bandeira da defesa dessa democracia que é a maior do mundo, mas dos princípios da democracia. Dos princípios da democracia. Não votar em quem faz um favorzinho, não votar em quem fala bonito, votar naquele em que se enxerga condições para estar aqui, estar na Câmara, na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional, para também empunhar a bandeira desse país e defender os interesses com veemência. Eu não sei quando vai chegar isso. Eu não tenho a mínima perspectiva. Mas temos que lutar. Não vai ser na nossa geração. Não vai ser. Tenho certeza absoluta disso. Mas nós temos que iniciar através da planta, jogando uma semente, para despertar na criança, e por que não dizer, a criança despertar os pais para a grande responsabilidade que recai sobre os nossos ombros. Não é fácil, não é fácil. A nossa missão é muito espinhosa. Nós não podemos sozinhos arcar com tamanha responsabilidade. Porque a coisa, vereador Vadinho, começa de cima para baixo. Ao contrário de todas as outras, em que primeiro se faz o alicerce, para depois se construir, na política é o inverso, porque eles é que fazem as leis e nós somos obrigados a obedecê-la.
que ninguém cuida de nós. Ninguém cuida de nós. Existe uma sugestão nossa, minha, pessoal, há 25 anos para o Congresso Nacional, para que fizesse uma lei, para que todos os municípios do Brasil, onde passasse as rodovias federais, pudessem o município cuidar daquelas rodovias e a União repassasse as verbas da conservação. É tão simples, não teríamos estradas esburacadas, porque o município seria o primeiro interessado em manter. Ninguém deu bola, não recebi resposta até hoje. São essas coisas que me deixam realmente numa situação de pessimismo. São pessoas despreparadas, incultas, está entendendo? Incapazes de representar realmente a inteligência do povo brasileiro. Muito obrigado, Excelência. Consulta do primeiro secretário, se há mais oração. O vereador Oswaldo Barbosa. Excelentíssimo vereador Oswaldo Barbosa, com a palavra, 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, apenas para complementar algumas palavras já ditas, em especial ao vereador Divaldo Luciabel com relação à construção de campos de futebol. Esqueci de falar do campo. Mas eu, ao mesmo tempo que o cumprimento, também tenho certeza que juntos, e mais outros vereadores que há muito estão nessa casa, em especial o vereador Foia Salmen, já deve ter participado de reuniões com inúmeros prefeitos, que quando da necessidade de fazer um bom diálogo com a Câmara Municipal, acena com a possibilidade de se fazer o tal estádio de futebol municipal. E não é este prefeito que está aí, o anterior e assim por diante, mas, como disse o vereador Foia Salmen, ele está aqui há 40 anos, já pediu 10 campos e assim por diante e tal. Mas que para nós de Ourinhos é uma vergonha, isso é incontestável. Eu me lembro que um dos prefeitos que passaram por aquela cadeira, ou eles fingem muito bem, ou quando senta lá, esquece tudo que o povo quer e assim por diante. Mas eu me lembro que a ideia que nós demos em uma certa reunião, talvez Vossa Excelência possa se lembrar, de que alguém tem que iniciar esse estádio. Nós sabemos que o administrador público, ele administra prioridades, e que talvez naquele momento o estádio não seja prioridade. Mas nós temos certeza que o orçamento da cidade, do município de Ourinhos, melhor dizendo, cabe ali uma verba para que naquele período possa ser iniciado o estádio municipal. Como disse Vossa Excelência, locais existem inúmeros. Nós vemos aqui o abandono que está na Vila Odilon, uma vergonha para nós. Nós vamos lá no CSU, na Barra Funda, local próprio também para se construir. Enfim, local não falta. Eu acho que falta é a vontade política e ousar, como disse a palavra há pouco, com relação à reestruturação da prefeitura. Mesmo que receba algumas críticas, não vai agradar todo mundo. Precisa ousar. E infelizmente para nós, os vereadores desta casa, na sua maioria aqui esportistas, até hoje nós não encontramos nenhum prefeito que possa ter estado naquela cadeira e que tenha tido a coragem e a vontade política de iniciar essa obra. Pelo menos uma parcela dela. Se isso tivesse ocorrido já há muito tempo, nós não estaríamos passando a vergonha que nós estamos passando. Se nós pegarmos aqui o carro amanhã da Câmara, o carro particular de cada um e formos na Vila Odilon, nós vamos falar, mas espera aí, por que não vimos isso antes? Por que não vimos isso antes? Por que será que aconteceu isso? É lamentável. Nós não podemos mais ficarmos submissos à decisão de proprietários ou de clubes particulares para termos decisão de campeonato amador, para sediarmos jogos regionais e passarmos pelo que passamos. De repente, algum dirigente, por esse ou aquele sentimento pessoal ou de grupo, de posição política, seja ela qual for, amanhece e fala, não vai ter mais jogo aqui porque você vai ter que me dar aquilo.
Mas se esquece que na semana anterior, este vereador esteve aqui pedindo para o executivo ajudar, pedindo para a empresa particular ajudar e assim por diante, mas não tiveram a sensibilidade de deixar os jogos regionais, os jogos de futebol, irem para o citado clube. Ao mesmo tempo que eu os ajudei usando uma pequena poder de interferência, eu fiquei decepcionado com o que eu presenciei. Pelo momento, pela hora. Mas tudo isso é fruto do quê? Da nossa incapacidade. Quando eu digo nossa, no sentido de município, de não termos tido ainda um prefeito, ao longo da história, que realmente tivesse a visão e saber que o povo brasileiro, sim, é feito de futebol, como é feito de arroz, feijão e assim por diante. Mas o futebol para nós é imprescindível. Nós sabemos disso, o quanto nós sofremos com a derrota nossa, mesmo tendo o melhor futebol na Copa do Mundo. Então nós não podemos abrir mão. Nós temos que saber que a Câmara Municipal, pelo menos é o quarto mandato meu, que eu estou aqui, eu sempre ouço a mesma discussão. Vossa Excelência tem razão, vereador Salmen mais ainda, no sentido do tempo, mas nós, Poder Legislativo, sempre apoiou. Nunca vi uma decisão contrária com relação a isso. Mas nós nunca encontramos alguém que tivesse tido pelo menos a sensibilidade de dar aquele senso de prioridade, pelo menos uma parcela dessa prioridade que é a administração pública, visando algum dia Ourinhos ter um estádio municipal que não nos deixasse passar vergonha. E lamentavelmente, se nós sairmos por aí, nós vamos... Nós, entre nós, os 11 vereadores, se nós formos, não só nessa legislatura, como nas outras anteriores, e vou falar nas últimas 4, para não entrar na esfera que não me pertence, nós passamos vergonha sim. E a prova incontestável foi agora, há muito pouco tempo. E não é por culpa desse ou daquele, é por culpa da história de quem vem sentando a cadeira de prefeito, não ter a ousadia, a coragem de até levar os seus desgastes políticos por quem não gosta de futebol, que é a minoria, de iniciar, seja com uma pequena obra, iniciar um grande estádio de futebol para a nossa cidade. Obrigado. Consulta o primeiro secretário, se há mais orador inscrito. Vereador Hélio Milhari Filho. Vereador Hélio Milhari Filho, com a palavra, 10 minutos, Excelência. Senhor presidente, nós vereadores, realmente, doutor Salmen, é isso mesmo. Eu tenho que louvar esse projeto de reestruturação. Não na estrutura, não como ele está desenvolvendo, mas pela capacidade de tentar a oportunidade das instituições mudar, inclusive, o seu comportamento. É um momento. Senão vai virar uma epidemia só de reclamações e nunca chega a lugar nenhum, patina no seco. Parabéns, prefeito. Parabéns, prefeito. Agora é o momento de todo mundo, de toda a categoria, despertar. Todo mundo hoje aqui, se colocar, acredito eu, todos nós falamos, todos em caráter prevenção. Se tivesse feito esse estádio há tantos anos atrás, preventivamente não teria esse problema hoje. Ou se tivesse começado, então não tem. Eu acho que o vereador Barbosa foi feliz. A prioridade no esporte é isso, na saúde é aquilo, na educação é isso, e assim que o prefeito faça cada pouquinho, e os que vão substituindo. Sabe, essa história de passado, eu acho que está na hora de colocar uma borracha. E ter a perspectiva de crescimento. Isso aqui cresce mais de 2% ao ano. Com certeza, eu acho que nos últimos anos nós passamos um país... A gente gosta de ler, gosta de política, eu nunca li tanta corrupção. Né? E não deixo agregar valores à nossa instituição, que é a nossa sociedade. Da capacidade para esses alunos das escolas públicas que tiraram o primeiro lugar, que ganhamos do Rio de Janeiro, do Campo Grande, de evitar que saia uma epidemia de um monte de diabéticos daqui no futuro, de evitar outros fatores.
Portanto, de uma forma muito gentil, a sessão de hoje me deixa muito contente no sentido de cada um na sua forma de oratória, mas todos sempre no caminho de ver isso aqui crescer. Eu acredito que dá ainda, Guri, para ver na sua época ainda, mudança nessa nossa região e que ela seja sustentável. Acho que dá sim. Tem muita criançada aí, gente que está, como eu, como o Esquilo, como o presidente, que estamos em campanha. Não quero dar o tom de campanha aqui, mas como estamos na rua, a gente tem visto que muita gente jovem com vontade. Também tem muita gente desinteressada, que é uma pena, que é lamentável. Mas o caráter preventivo, ele é pleno, ele é duradouro, ele é consistente. É o momento que o prefeito está dando, junto com a Secretaria da Administração, talvez alguns erros que tiveram nesse sentido de reestruturação, as categorias do funcionalismo sejam restabelecidas e praticadas com eficiência. Senão, não existe o que é redundância falar mais prioridade? Eu acho que não tem mais prioridade do que a outra. Todos os segmentos são prioritários. Que comece a fazer aquilo que tem que ser feito. Parabéns a todos desta casa hoje. Perfeito, maravilhoso. Obrigado, senhor presidente. Tudo, meu secretário. Se há mais orador inscrito. Não, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de agosto, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a produção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão.